Coloquei para gravar. Bom dia a todo mundo. Iniciando, só reforçando aqui, ponto importante. O livro que a gente está utilizando, o correto, eu coloquei dentro da unidade 1, seção 1. Tá aqui, livro correto, é ele que a gente utiliza. Tomem cuidado se pegar o livro didático que está lá no portal direto. A primeira unidade está focada em estatística e administração. Então pode gerar um pouco de confusão. O nosso livro é esse. A primeira unidade dele está com foco em funções. Então, só para exemplificar, a gente tem função, estatística descritiva, estatística em diferencial 1 e 2. Então, hoje a gente vai ter o foco aqui na unidade 1, que é onde gerou desespero no pessoal. Começando no primórdio ali da humanidade, a matemática ela é empregada desde lá dos tempos que o mundo é mundo. Vários filósofos, vários matemáticos tentaram equacionar a vida. Gente, eu vou usar o livro como base para a gente literalmente ter um parâmetro. Então aqui na primeira unidade fala de funções e começa falando de conjunto. Eu não ia focar nisso porque eu acho desnecessário, é uma perda de tempo, tendo visto que eu não iria nem cobrar nas provas. Mas, já que está no livro, eu vou dar uma passada para explicar. O que é, bom dia, um conjunto? O que é um conjunto? É basicamente um determinado grupo de elementos. Você tem o conjunto dos planetas, o conjunto de estrelas, o conjunto de signos, o conjunto de letras do alfabeto, o conjunto de vogais, N conjuntos. Na matemática, o ponto interessante está aqui, nessa pequena representação aqui. E ajudem a não riscar esse touro, tá, pessoal? Porque uma tendência muito grande a riscar ele. A gente começa a trabalhar na matemática com os números naturais. O que são os números naturais? 0, 1, 2, 3. Depois a gente começa com os números reais. Aí tem o que eles colocam até o real conjugado, mas vamos passar direto para os reais. É todos os. Até antes tem as naturais, aí reais mesmo. Tem os reais, são todos os números, tanto negativo como positivo. E é dentro desse universo que a gente trabalha, que é os números reais. Aí a gente tem números imaginários, a gente tem números, N tipos de conjunto. Mas o que importa para a gente é os números reais. E aí, quando a gente fala de função, pessoal, a gente fala que toda função de R em R, toda função vai ser de número real para real. Quando sai desse padrão, deixa de ser uma função. Deixa de ser uma função. Bom dia. Então a gente trabalha com função. Então, gente, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, aqui a gente tem os números. Começa ali, ó, números naturais. Você vê que não tem uma explicação, é literalmente colocando um exemplo, ó, de 1 até infinito. Opa. Números inteiros. Números inteiros sem o zero, números racionais, que são frações, números reais, números irracionais, etc. O que eu preciso que vocês entendam que
toda a nossa equação é de número real em real. Bom, eu tenho que olhar para o quadro para facilitar. Então, toda a minha função vai ser de um número real em um número real. E aí, lá na antiguidade, eles começaram a ver que existia uma maneira de eu relacionar dois elementos. Eu tinha uma maneira de relacionar dois elementos. E aí nasceu a função. Função é nada mais que a relação entre dois elementos. Mas eles começaram primeiro com a função afim. Com a nossa função afim, nossa função do primeiro grau. E aí foi uma colega até que comentou, falou assim, Fernando, o problema da matemática para mim é na hora que começa a colocar letra. Para que tem que colocar letra na matemática se a matemática foi feita para usar com números? Gente, letra é apenas representação. É uma senha. Quando você chega no determinado lugar, você não ganha uma senha. Ela pode ser numérica, ela pode ser alfanumérica. Então, a maioria dos lugares que você chega hoje tem lá senha N181, normal 181. Aí você tem a P182, prioridade 182. Então, eles têm utilizado muito esse linguajar para facilitar, porque o P vem de prioridade, o N de normal, e aí determinadas situações. O A, gente, é o nosso coeficiente angular. O B é o nosso coeficiente linear. O X é nossa variável. O X é nossa variável. Então, esses são os elementos que compõem a minha função aqui, minha função do primeiro grau. Se eu pegar aqui, eu posso substituir por y também. Eu posso substituir por y, posso substituir por qualquer letra. F de x quer dizer função de x. Então isso faz com que a minha variável aqui seja independente, e aqui variável dependente. E aqui variável dependente. Vamos lá, vamos entender. Independente, dependente. O que vocês entendem como independente, dependente? Vamos lá. Eu, Fernando, vou fazer meu imposto de renda. Linguajar, todo mundo aí já deve ter ouvido falar. Aí tem lá, dependente. São as pessoas que dependem de mim, da minha renda familiar. Então eu sou casado, minha esposa não trabalha, ela sobrevive a partir da minha renda. Então ela é minha dependente. Eu sou a fonte de renda independente. Minha renda não depende de outra pessoa dentro de casa. Ah não, lá dentro da minha casa são três pessoas trabalham. Aí eu tenho que tomar cuidado. Se eu declarar que elas são minhas dependentes, o salário delas vão entrar junto, trazendo para o linguajar bem técnico. Então, quando eu falo que x é minha variável independente, ela vai ocorrer sem depender de ninguém. Ela vai ocorrer sem depender de ninguém. Então, exemplo, aqui no Brasil, a gente trabalha com horas mensais. O nosso trabalho, quando a gente trabalha de carteira assinada, se eu não me engano, são 200 horas mensais. É isso mesmo? Tem anos que eu não trabalho de 28 horas, porque eu acho que é 200 mesmo. 20 vezes 80, 160, mais 8, 240? Tá.
240, 200, vamos lá, 200, para não facilitar. Então, o meu salário é proporcional a 200x, correto? 200 horas x, e aí eu tenho meu salário por hora. Se eu deixar de trabalhar algumas horas, eu vou estar perdendo isso. Ou eu poderia fazer o inverso, colocar, por exemplo, nome, querida, Adriana, eu vou contratar a Adriana para ganhar R$10 por hora trabalhada mensal. Por hora trabalhada, desculpa. Vou colocar a Adriana para ganhar R$10 por hora trabalhada. Qual é o salário dela no final do mês? 10 vezes X. 10 vezes a quantidade de horas que ela trabalhou. O X, pessoal, ele colocou ali simplesmente para falar que é uma variável. Ele vai variar de acordo com cada situação. Mas o padrão da nossa função do primeiro grau é sempre essa. Sempre essa. Então, o A nunca pode ser igual a zero. Ele sempre tem que ser diferente de zero. Primeiro, senão não é uma função. O A sempre tem que ser diferente de zero. Primeira coisa extremamente importante. E aí a gente vai ter a situação que A é menor que zero e A é maior do que zero. A gente vai ter essas duas situações. O A é negativo, o A é positivo. Se ele for negativo, a gente fala que a nossa função é decrescente. Se ele for positivo, é crescente. Esse pedaço não vai sair muito no vídeo, mas como eu estou falando, dá para acompanhar. Então, gente, o que isso significa? Se o A for positivo, a minha reta, detalhe, aqui também a gente pode falar que é a equação de uma reta. A minha reta é crescente. Ela vai aumentar de acordo com a minha variação em x. Ela vai aumentar de acordo com a minha variação em x. Se ela for crescente, se ela for decrescente, ela vai diminuir com a minha variação de x. Detalhe, gente, isso é importante. Quando a gente está trabalhando com um termo em função do outro, a gente vai ter um padrão de valores. Opa, desculpa. A gente vai ter um padrãozinho de valores. Então, a minha função vai ser crescente ou decrescente. Mas isso tudo é determinado aqui pelo A. Exemplo. Se o meu A for 1, então, vamos colocar que a minha função de x é igual a x, só para facilitar. Eu estou fugindo da minha regra ali? Da função afim? Não. O meu A é diferente de zero? É. O meu B tem alguma regra para ele? Não, ele pode ser zero. Então, eu estou falando que o meu f de x é igual a x. Se eu quiser colocar que y é igual a x, também está certo. Aí que vem a pergunta maravilhosa. Fernando, por que usa tanto x e y? Por que usa tanto essas duas letras? Lá no início, lá no primórdio da humanidade, quando eles definiram esses conceitos, eles definiram que o nosso plano cartesiano ia ser formado por uma reta vertical, uma reta horizontal. Isso aqui se chama plano cartesiano. Se eu não me lembro, é com Z mesmo. Plano cartesiano. Bom dia. É com S? Obrigado, então.
cartesiano. E eles falaram que o x estaria na horizontal e o y estaria na vertical. E esse é o nosso plano cartesiano. Trazendo isso para a vida real, gente. O plano cartesiano é um plano que eu observo como se ele estivesse deitado. Então, por isso que eu vim aqui para o canto da sala. Eu tenho x e eu tenho y. Eu tenho x e eu tenho y. É um plano 2D. E aí o conceito de 2D. Quando eu entro no plano espacial, no plano tridimensional, eu acrescento o z, que é a altura, que não é o nosso foco aqui, mas só para a gente ter conhecimento. Então, quando eu estiver falando de um plano, eu sempre estou imaginando que eu estou trabalhando no chão, onde eu tenho uma largura e eu tenho um comprimento. Basicamente é isso o plano. Por que eles escolheram x e y? Talvez porque sejam as últimas letras do alfabeto tradicional, etc. Eu posso chamar de horizontal e vertical, não faz diferença. Então, voltando aqui, vocês concordam comigo, desculpa, que toda vez que o meu x mudar o valor, o y vai ser igual? Então, se eu colocar o x como 1, y é igual a 1. Se eu colocar o x igual a 2, y é 2. X igual a 3, y igual a 3. Então, minha função vai se desenhar na forma crescente. Concordam com minha linha de raciocínio? Se eu venho aqui e coloco menos x, então, quando meu x for 1, o y vai ser menos 1. Quando meu x for 2, meu y vai ser menos 2. Quando meu x for 3, meu y vai ser menos 3. Então ela se tornou decrescente. Então é apenas um conceito da nossa entidade, desculpa a expressão, do nosso elemento A na função. Então o nosso elemento A é o nosso coeficiente angular. E dependendo dele ser positivo ou negativo, vai definir o tipo da nossa reta, crescente ou decrescente. Mas aí, qual o nome, colega? Maria Clara. A Maria Clara vira para mim e fala: tá, Fernando, beleza, eu entendi que um depende do outro e tal, mas por que ele chamou coeficiente angular? Por que eles deram esse nome complexo com uma letrinha boba? Gente, o que vocês entendem como ângulo? Vamos lá, um conceito fácil. Não, a gente não vai entrar em trigonometria, fiquem tranquilos, isso não encaixa na nossa aula, pelo menos que eu me lembre agora. O que é ângulo? É uma inclinação. Quanto maior o meu ângulo, maior a minha inclinação. Por que ele chama de coeficiente angular? Quanto maior o meu valor de A, maior a inclinação da minha reta. Então, se o meu A é muito pequeno, por exemplo, 0,001, eu vou variar o meu x muito para pouca variação de y. Se o meu A é muito grande, para cada variação de x, o meu y vai crescer enormemente. Então isso vai definir a inclinação da minha reta. Aí é como se a reta estivesse girando em torno do nosso eixo aqui. Então, aqui está falando o plano cartesiano também, pessoal. Só lembrando, x e y, a gente tem os nossos pontos. Toda função tem o objetivo de formar um ponto no nosso plano cartesiano. Para quem chegou aí depois só para situar, eu passei os últimos dias pensando em vocês e planejando a aula. E alguns alunos que entraram em contato, em especial pelo Zap, me falaram: Fernando, o maior problema não está sendo o que você fala em sala de aula. É na hora que eu vou para o livro que está diferente do que você falou. Aí eu fiquei pensando nisso, não é que está diferente, é porque eu abordei de uma linguagem diferente. Mas é a mesma coisa. Então eu vou dar uma passada hoje total no livro,
vou resolver alguns exercícios que estão no livro para facilitar. Então, plano cartesiano, função, aí tem explicação de função, e aí tem essa parte aqui que eu acho desnecessário ficar entrando em conjunto. Função de A em B, então todos os números de A estão em B, e assim por diante. E aí tem domínio em imagem, coisa que eu acho que não é tão necessário. Mas vamos lá. Domínio, gente. Os nossos elementos em X. Imagem, o que vai refletir em Y. Domínio e imagem, basicamente. Como falta uma tela para mim. Então aqui a gente vê o exemplo aqui, ó, de um gráfico no formato crescente, ó. Formato crescente. Quer dizer, sem eu ver a função, eu posso afirmar aqui que é uma função crescente. Deixa eu ver se tem um decrescente aqui. Outro crescente. Tem um faça valer a pena aqui, que eu acho que tem até o exemplo do boné que eu utilizei. Vamos pegar aqui um exercício para a gente matar aqui a seção 1. Como foi? Aqui. Então, olha, só para a gente matar, ó, os conjuntos numéricos são de grande importância para a matemática, principalmente nos estudos da função. Basicamente, gente, essa primeira matéria aqui é apenas uma introdução aos números. Os tipos mais utilizados são os números naturais, inteiros sem o zero, racionais, irracionais e reais. Traduzindo, são números reais, que todos os outros estão dentro do conjunto dos números reais. Números reais são todos os números que estão na nossa volta. Qualquer número faz parte dos números reais. O que foge dos números reais são os irreais, que vocês não irão trabalhar, são os imaginários. Mas eles existem. Você vai assim, números imaginários? Sim, existem números imaginários, que não é o nosso foco. Sobre os conjuntos numéricos e seus elementos, é correto afirmar que menos 1, deixa eu aumentar aqui, que menos 1 pertence a N. Gente, uma coisa que eu, Fernando, odeio na matemática. Eu, Fernando, odeio na matemática. Pertence, não pertence, contém, não contém, está contido, não está contido. Para mim isso é desnecessário, isso é coisa lá de primeira a quarta série, não gosto. Mas está ali, então vamos lá. Menos 1 pertence ao conjunto dos números reais. 2 pertence ao conjunto dos números irreais. Raiz de 2 não pertence aos números reais. 0 pertence aos números racionais. 0 pertence aos números inteiros sem o zero. Então a gente já vê aí as situações da gente analisar. Se a gente voltar lá no grupinho, por isso que eu resolvi vir no livro. Então, se eu vim aqui no grupinho, ó, eu tenho todos os exemplos de números naturais. Números naturais não têm negativo. São todos os números inteiros positivos. Oi? São inteiros. E quando entra os negativos são números inteiros. Então os números naturais estão dentro dos números inteiros. Quando eu tenho um Z com uma estrelinha, um asterisco junto, é todos os números inteiros sem o zero. Os números racionais
é todo número que está em forma de fração, ou número decimal, como vocês preferirem. Números reais são todos os números que existem. Irracionais é o conjunto de números que de x, tais que x pertence a R e x não pertence a Q. Então, quando a gente vem nessa perguntinha, aí vem os tilts da memória. Nossa Senhora, como que é grande esse livro. Então, vem os tilts de memória, gente. E é aí que a gente começa a trabalhar. E aí você vê, por exemplo, você viu que lá não falou em nada de união. Ah, você não vai responder, não? Não, eu quero que vocês depois façam. Então, o trabalhinho extra vai ser isso. Aqui no 2, olha. A gente tem um conjunto A e um conjunto B, sendo que o C é A união com B. Repito, gente. Eu, Fernando, não gosto de pertence, não pertence, união, desunião, etc. A união com B. A gente vai formar um conjunto que tenha todos os elementos de A e todos os elementos de B. Cuidado, igual ali o 2 se repete, tá vendo? Vai aparecer 2, 2? Não. O 2 pertence aos dois grupos. O 4 também se repete. Vai aparecer 2, 4? Não. O 4 pertence aos dois grupos. Então, eu vou achar A união com B. O 3 está aqui, ó. A pertence a A, B pertence a B, te dá A e B e pede para você formar os pontos. Então, você vai combinar todos os pontos de A com B para achar a resposta. Então, um vai combinar com 3, um vai combinar com 4 e um vai combinar com 6. Então, a gente vai ver os pontos. 1,3, ponto e vírgula. 1,4, ponto e vírgula. 1,6, ponto e vírgula. E aí vocês vão formar todos os pares possíveis com os dois elementos. Só de eu ter começado, a gente já vê a resposta. Como a maioria dos exercícios, só da gente começar a resolver, a gente já vê a alternativa correta. Vamos entrar na parte que eu realmente quero, que é a da função afim. Então, gente, só reforçando. Primeira unidade ali só está tendo uma interpretação numérica. O que é números reais, o que é números naturais, etc. Nem tem questão disso na nossa vida. Aqui vai começar nossas questões. Função. O que é função? Função é a relação entre duas variáveis. Gente, repito, o maior problema que chegou para mim foi, Fernando, quando alguém tem batom aí para pintar o colega que está dormindo lá, ó. Vou levar batom e vou pintar e põe a máscara. O cochilar não é tão ruim quanto ficar sem máscara. Oi? Valeu não deixa de ser um tronquinho de orelha. Mas, então, gente, a lei de formação, aí você vê, eles chamaram até de lei, é AX mais B. AX mais B. E aí, repito, o A nunca pode ser zero. O A sempre vai ser diferente de zero. Se o A for positivo, ela é crescente. Se o A for negativo, ela é decrescente. Tá, Fernando, mas por que cargas d'água eles enfiam uma letra junto com números? É para representar uma variável. É algo que vai variar, seja ao longo do tempo, seja de acordo com a necessidade do meu dia a dia. Igual eu usei o exemplo da colega, que eu vou contratar a colega para ganhar R$10 por hora. O salário dela no final do mês vai ser 10 vezes a quantidade de horas que ela trabalhou. 10 vezes X. Fernando, por que X? Porque os matemáticos lá do início atribuíram que X, Y, Z, provavelmente estão entre as últimas letras do alfabeto, e são as letras que basicamente
a gente menos utiliza dentro do alfabeto. Se vocês pararem para pensar, dificilmente vocês acham palavras com X, Y, Z. Então facilitou a gente colocar isso dentro do nosso plano cartesiano. Então, até aqui assimile, ó, a função afim é uma função de R em R, ou seja, de um número real e vai ter uma resposta, um número real, cuja lei de formação é f de x igual a x mais b, em que A pertence aos números reais, não nulo, ou seja, diferente de zero. E é denominado coeficiente angular, que ele vai determinar a inclinação da nossa reta. Quanto maior o nosso A, maior a nossa inclinação. Quanto menor o nosso A, menor a nossa inclinação. E B é denominado coeficiente linear. Ah, Fernando, mas aí que tá. Você falou, explicou a inclinação da reta e tudo mais, mas você não falou do B. Por que o B é chamado de coeficiente linear? Porque ele vai determinar o deslocamento da reta em cima do eixo X. Ele vai determinar o deslocamento da nossa reta em cima do eixo X. Na horizontal, o deslocamento da reta. Então, aqui a gente tem um exemplozinho básico. Ó. Dada a função afim f de x igual a 2x mais 1. Escreva os pares ordinais para x e y tal que A seja menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E está contido no domínio da função. Ou seja, está contido na nossa análise da função. E y igual a f de x. E y igual a f de x. Esboce o gráfico de f. Então, gente, deixa eu pegar isso daqui, porque senão eu risco esse todo. Então, vamos lá, ó. A minha função é 2x mais 1. Então, o que vai variar nessa função? Apenas o x. Somente o x varia nessa função. O resto permanece imutável. O resto permanece imutável. Então, vamos lá, ó. Quando o meu x for menos 2, quando o meu x for menos 2, então vai ficar 2 vezes menos 2, mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4. E aí entra uma regrinha de matemática bem importante, pessoal. Quando eu estou multiplicando números de mesmo sinal, sempre vão ficar positivos. Multiplicação. Multiplicação. Números de mesmo sinal vai ficar positivo. Ué, Fernando, mas eu vou multiplicar dois números negativos, vai ficar positivo? Sim, vai. Isso é matemática. Quando forem de sinais diferentes, vai ficar negativo. Isso não podemos esquecer, jamais. Ah, Fernando, mas você não precisava colocar mais e menos, menos e mais. Precisa, porque tem gente que fala assim, ah, sempre que eu tiver um número positivo multiplicando o negativo, vai ficar negativo. Mas e quando é o contrário? O negativo está multiplicando. Gente, a ordem aí não vai alterar a nossa escrita. Por exemplo, eu posso representar minha função de f, vou colocar f de c, só para a gente ver que não importa. Eu posso colocar que f de c vai ser igual a 5 menos 2c. 5 menos 2c. Isso não mudou em nada a minha regra. Isso não mudou em nada a minha regra. Eu continuo tendo o número que acompanha a minha variável e eu continuo tendo o número sozinho. Aqui na nossa função afim, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Eu sempre vou ter um número acompanhando a minha variável e eu sempre vou ter um número à parte. Ah, mas e se esse número tivesse outra variável? Deixaria de ser uma função do primeiro grau. Aqui vocês não vão trabalhar com números com duas variáveis
dependentes. Independentes, desculpa. Vai trabalhar só com uma variável independente. E na função quadrática, a mesma coisa, só tem uma variável independente. Independente de qual seja ela. Independente de qual seja ela. Só um efeito rapidinho. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27. Só para saber quantos alunos estão na sala. 27 de 34. Nessa hora eu abri a lista de chamada, tem 34 alunos no total da sala. Então, gente, essa ordem com que eu escrevo a função, muitas vezes serve apenas para facilitar a minha escrita. Eu poderia escrever ela aqui desse mesmo jeito, ó. F de C é igual a menos 2C mais 5. Existe diferença entre as duas funções? Não. É a mesma função, eu só coloquei de forma alternada os elementos. Eu continuo tendo a minha variável com o seu elemento A, variável com o elemento A. Ah, Fernando, de onde surgiu mais 5? O 5 não é positivo aqui? Ele permaneceu positivo. O sinal que a gente tem aqui acompanha a variável A, porque é o sinal da nossa variável A. Então, gente, por que a gente fala variável A, variável B? É simplesmente pela lei da formação da função afim. Então, continuando. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 1 dá menos 3. Então, eu venho aqui no meu gráficozinho do plano cartesiano e coloco, olha, quando o x for menos 2, o meu y vai ser menos 3. Marquei um pontinho, esse é meu primeiro par ordenado. Então, sempre que uso o termo par ordenado, eu vou ter um valor de x e um valor de y. Quando o meu x for menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Quando x for 0, reparem, pessoal, eu estou apenas substituindo os elementos do meu domínio. Quando x for 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Depois vai ser 3, depois vai ser 5. Isso forma o gráfico da minha reta. Então, a função afim é isso. Na prática, pessoal, foi até onde eu usei. Você pode montar a tabelinha aqui se vocês acharem melhor. Isso aí é de acordo com a necessidade de cada um, para não se confundir. Então, repara o jeito que ele escreveu aqui, olha. X, quem é meu y, e meu par ordenado. Então, ele literalmente colocou, ó, quando meu x for menos 2, y vai ser igual a f de menos 2, função de menos 2. E substituiu na nossa fórmula, deu menos 3. Vou falar. Se a letra for diferente do x, você fez ali, também? Aqui ela vai ser outra letra. Aqui está f de c. Vamos dizer que eu chamei aqui de h é igual a 5 menos 2c, ou h é igual a menos 2c mais 5. C, h. Eu estou falando que h está em função de c. Se eu fosse escrever, igual eu coloquei, f de c, aí eu posso falar que f de c é igual a h. Então, existe essa situação. Fernando, tá, e por que cargas d'água um professor vai pegar e vai colocar C, H, J, vai ficar mudando essas letras? Simplesmente para resolver aquele exemplo básico. Ah, eu sabia fazer esse cálculo com maçã, não sei fazer com laranja. É a mesma coisa, só mudou o nome. Não vai deixar de seguir a regra. Não vai deixar de seguir a regra. Fernando, aí vem a pegadinha que é maravilhosa, que eu vejo muito em concurso público.
B é igual a 2A menos 1. Fernando, sacaneou tudo, porque eu sei que meu A é coeficiente angular e meu B é coeficiente linear. Mudou alguma coisa ali? Não. Vocês têm que entender o seguinte: o meu coeficiente, eu vou arrebentar essa cadeira e eu estou gravando isso. O meu coeficiente angular sempre vai acompanhar a nossa variável. O meu coeficiente linear sempre vai estar sozinho. O meu coeficiente angular nunca pode ser igual a zero. Meu coeficiente linear pode ser qualquer valor. Então, continuando. Aqui nós temos o exemplo de uma reta decrescente baseada em um sisteminha básico. A gente não vai mexer com o sistema. Então, cadê o exemplo do boné? Eu posso fazer o cruzamento de duas retas para a gente ver pontos de interseção, mas não é o nosso foco. Aqui eu falei se ela eu vi aqui crescente e decrescente em algum lugar. Mas, cadê o exemplo do boné? Tem um exemplo aqui do boné que está aqui, olha ele aqui. Olha o exemplo do boné que a gente fez aqui, levando em consideração a nossa renda, o nosso custo e a gente tem a função do lucro. Então, literalmente, eu fiz aquela análise que a gente fez aqui dentro da aula normalmente. Eu construí a minha tabelinha verdade e vi aqui a partir de que momento eu teria o nosso lucro, que a gente viu que foi 900 bonés. Então, é a mesma coisa. Que horas são? 8h42. Então, vamos pegar aqui, porque eu acho que é a parte que mais brinca, é porque quando a gente coloca direto a função, gente, já tiraram foto? Posso apagar? Se alguém não tirou foto, esse pedacinho aqui eu vou apagar. Eu quero pegar aqui, onde que realmente vocês vão ser cobrados, para a gente não sofrer. Gente, só um detalhe, eu estou gravando também a aula, mas como eu estou pegando no ângulo, pode ser que essa parte não saia muito visível. Então, só para facilitar, por isso que eu estou falando, quem quiser tirar foto. Então vamos lá. Nosso maior probleminha, quando eles inventam os problemas. Ah, Fernando, mas por que o professor adora inventar problema para a gente interpretar e transformar em função? Gente, a vida é um problema a ser solucionado. Vocês, mais do que ninguém, vão ser elementos transformadores da vida, vão resolver problemas de muitas pessoas. Então, a gente vem aqui para um exercício bobo, mas que gera dor de cabeça se a gente não interpretá-lo adequadamente. Qual que é o problema? Leitura. Uma pessoa que não gosta de ler está falando, o problema é leitura. Vocês imaginam que é sério. Então vamos lá. Este moço, que em 22 dias, então presta atenção, primeira coisa que eu faço no meu problema, eu vou isolar as informações que eu tenho. Foram desperdiçados 57,2 litros de água por uma torneira que está pingando. A partir dessa estimativa, pode ser desejado saber quanto é desperdiçado em 4 dias, em 37 dias ou em X dias.
Pensando nisso, assinale a alternativa que relacione a quantidade de dias X com volume de água V de X desperdiçado por essa torneira. Então veja a mágica da interpretação. Então ele já me falou que a minha função de x, ax mais b, vai ser v de x e eu vou ter x. Ou seja, calma que ainda não está pronto, que eu vou variar dias para me achar um volume. O que ele quer saber é esse elemento A aqui. O que ele quer saber é esse elemento A. Ele não colocou nenhuma coeficiente linear ali. Ele não colocou ali que, independente da torneira estar pingando ou não, a gente já tem um desperdício natural de 2 litros por um vazamento debaixo da terra. Então imagine que ali ele colocou, sabe-se que foi 57,2 litros. Sabe-se também que um vazamento embaixo da terra que não tem como ser solucionado foi de 10 litros. Ele não colocou isso. Mas seria o B. Ou seria o B. Porque esses 10 litros ele vai vazar independente de ter ou não ter a goteira, a pingueira na torneira. Então, ele já me falou aqui que ele quer saber este elemento. Ele me falou que o volume por dias, o volume durante dias, é igual a x. Então vamos lá, gente, vamos pegar os elementos que eu tenho. Eu tenho dias. Então eu tenho que o x que eu utilizei ali naquele exercício foi 22. O levantamento foi feito durante 22 dias. E ele já me deu o V de x, que foi 57,2 litros. Sem eu sofrer muito, eu já acharia a resposta por causa do número. Prático, conceito. Quanto mais exercício a gente faz, melhor a gente fica. Mas aqui eu vou substituir na fórmula. Então deixa eu puxar aqui para cima, que minha letra é garganta e é grande. Então vamos lá. Quem é meu V de x? 57,2 litros. É igual a vezes 22. Por que 22? 22 foi a quantidade de dias que eu utilizei. E esse A, né? O A é meu coeficiente angular. Sim, eu sei, mas nesse contexto aí. Ele é o quanto que você vai ter de água perdendo por dia, basicamente. A gente não falou aqui, ó. Sabendo-se disso, podemos estimar quanto vai ter em 4 dias e quanto que vamos ter em 37 dias. Então, ele é meu coeficiente angular, é o número que vai acompanhar os dias. Então, o que ele está falando aqui para mim é o seguinte: o meu V de 22 dias é igual a 57,2. Ou seja, a multiplicação desses dois elementos é igual a 57,2. Substituir na fórmula. Aqui que muita gente dá um tilt nas resoluções de professor, porque o professor vem falar A é igual a 57,2 dividido por 22. Uai, como assim o A passou para antes da igualdade? Gente, ele não passou para antes da igualdade, ele continuou na mesma posição. O que passou para antes ou depois da igualdade foi o 22. Eu escrever isso daqui, vou escrever A22 é igual a 57,2, é a mesma coisa. Eu escrever f de x igual a x mais b, vou escrever ax mais b é igual a f de x, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tomem cuidado com isso, isso gera muita dor de cabeça para
quando um número passa para depois da igualdade, ele muda o sinal. Só que aqui eu não estou passando ele para depois da igualdade, eu só estou escrevendo ele em posições diferentes. Passaria para depois da igualdade se eu pegasse o AX e levasse só ele, e deixasse o B aqui. Aqui eu não fiz isso. O nosso A aqui vai dar 2,6. Gente, você fez de cabeça, é porque eu sei que 2 vezes 22 vai 44, então não tem como ser 3, não tem como ser 2. Vai estar nesse intervalo. O único número que está nesse intervalo ali é 2,6. Técnicas de concurso público, tá? Técnicas de concurso público. Por que em concurso público a gente não tem calculadora? Vocês têm calculadora, eu tinha tirado a minha aqui para fora, mas guardei ela de novo. Então, cadê? Calculadora. É um elemento mágico que eles criaram. Algum cara vendeu a alma para fazer ele, brincadeira da parte. E é um elemento que faz uma matemática básica para a gente. Usem-a. Eu não me importo de usar calculadora durante a prova. Eu me importo de usar celular e tablet, e computador, e notebook. Agora, calculadora, no caso de vocês, uma simplesinha basta. Uma simplesinha basta. Isso daqui é maravilha. Todos vocês devem estar lá na mesa sua do consultório, devem ter. Esses módulos não precisa fazer uma conta matemática. Então, gente, veja a situação aqui deste problema. Lá nos meus exercícios, eu coloquei todas as situações onde você tinha a função e você iria variar x. Aqui, ele me deu um problema que faz o inverso disso. Ele já te deu o valor de x. Ele te deu o que acontece em um período de tempo, no nosso caso. E pediu para você achar o nosso coeficiente angular. O que isso significa? O que isso aqui significa? Que por dia vaza 2,6 litros de água. Pinga 2,6 litros de água. A gente fala assim, Fernando, nossa, é muita água. Não, é uma garrafa PET. Mas muitos aí só fazendo a relação com o dia a dia, em torno de 15% da água que a gente paga é água que a gente perde. Por uma torneira mal fechada, por uma goteira, por um vazamento interno. Querem saber uma curiosidade? Em torno de toda a água tratada que sai, 30% é perdida em vazamentos na tubulação que leva até a nossa casa. 30% da água tratada, por causa do encanamento, do sistema de transporte de água severo. Então, por que eles não trocam isso? Porque é inviável fazer manutenção na cidade toda. Então, eles esperam estourar a tubulação para ir lá e consertar. Básico. Fernando, se a resposta está em X, eu não colocaria a água na minha equação. Não, vamos lá. Eu determinei só o meu valor de A. Aí eu peço para você, escreva agora a minha função. Escreva agora a minha função. Então vamos lá. Regra da função. F de x é igual a x mais b. F de x. Qual é o meu valor de A? 2,6x. Qual que é o meu valor de B? Não tem. Preciso colocar mais zero? Então, minha função de x, no meu caso aqui, deixa eu corrigir, meu B de x, porque ele chamou de volume de x, é igual a 2,6x. Eu só determinei o meu coeficiente angular. Vamos lá, deu tilt aí na cabeça. Expresse, desabafe, fale tudo o que você está pensando. Vamos aonde que se corre. Se tivesse. Vamos lá. Fernando, qual seria o exemplo que eu tivesse o B? Vamos lá.
Suponhamos que ele, estimou-se que em 22 dias de água foi dispersado 57,2 litros por uma torneira pingando e um vazamento constante de 10 litros. E um vazamento constante de 10 litros. Então, você tem a torneira pingando e um vazamento constante de 10 litros. Aí você ganharia o B. Seria só falar mais Isso. Mudaria a nossa resolução, mas eu teria ali. Vamos supor esse exemplo. Vamos supor esse exemplo que eu acho que vale a pena. Bata um corte aqui primeiro, para não perder essa resolução. Vamos usar essa situação aí para a gente fazer a resolução, que eu acho que vale a pena. Por causa desse tilt aí, gente, eu conversei muito com as colegas que eu não lembro o nome, eu falei que eu não ia lembrar. Gente, eu sou péssimo nomista, não gosto de saber nome, não estou nem aí pro nome de vocês, desculpe a expressão. É porque eu tenho problema com isso. Como coordenador, eu demorei meses para aprender o nome dos meus professores. Eu acho que uma das maiores felicidades da coordenação foi não precisar mais memorizar nome. Eu tenho problemas sérios com o nome, então peço desculpa toda hora perguntar. Qual é o seu nome? Vocês vão falar comigo o período todo. Talvez, na hora que a gente estiver acabando o período, eu lembro o nome de alguém. Tiraram foto? Então vamos lá, a mesma situação. Só estou modificando o enunciado para a gente ver, aí vai ficar diferente a resposta. Então, estimou-se. Eu vou apagar esse lado de cá também. Não vou deixar ali, porque ali é só tá colinha. Então, deixa eu apagar aqui. E aqui. Então, estimou-se que em 22 dias. Eu vou até escrever com azul só para facilitar. A gente perdeu 57,2 litros de água por uma torneira pingando e um vazamento constante. Vazamento é com Z ou com S? Um vazamento de 10 litros. Um vazamento constante. Gente, eu pergunto que eu sou péssimo em português. Enquanto vocês odeiam matemática, eu odeio português. Então a gente está dos dois lados da moeda. Um ajudando o outro. Então, eu tenho um vazamento constante de 10 litros. Se eu for lá e consertar a torneira, eu vou continuar tendo desperdício de 10 litros. Concordam comigo? Conseguiram visualizar isso? Os dois juntos, a torneira pingando e o vazamento gerou 57,2 litros. Vamos construir a nossa função, V de x. Então, o meu x continua sendo a quantidade de dias que eu levantei, só que agora eu tenho vazamento. Esse vazamento é o meu B. É o meu coeficiente linear. Independente do que aconteça no restante, ele vai continuar existindo. Então eu vou construir isso, ó. V de x é igual a ax mais 10. Independente do que aconteça aqui, eu já tenho 10 litros que é desperdiçado nesses 22 dias. Independente do que aconteça aqui, eu tenho esses 10 litros perdidos em 22 dias. Então aí eu acrescentei o B. Então vamos lá. Vou puxar aqui para cima para ficar bonitinho, igual a gente fez no outro. Eu já tenho meu B de x. Agora a gente vai manipular a fórmula bonitinho. Então, ó, 57,2 é igual a x mais 10. Agora eu tenho que solucionar passando para depois da igualdade. Então eu vou passar o 10, ele era positivo, vai ficar negativo. 57,2 menos 10 é igual a AX.
AX é igual a 47,2. Entenderam o que eu fiz? Conseguiram perceber esse problema? Preciso fazer mudança de sinal? Não. Eu simplesmente estou mantendo os elementos juntos. Até agora eu não fiz transposição nenhuma. A única transposição, a única mudança que eu fiz de igualdade foi com 10 que se tornou negativo. Aqui eu reescrevi simplesmente, não sei porquê, na matemática da nossa vida toda, eles sempre ensinam a gente colocar a variável para o lado esquerdo da igualdade. Por que disso? Não sei, palhaçada. Está errado, tanto faz ele estar do lado esquerdo como do lado direito. Vai chegar no mesmo resultado. Mas, desde lá do primórdio, do prédio, quando a gente começa a multiplicar, a variável sempre está do lado esquerdo. Aí tem gente que fala, Fernando, mas vamos lá. Você passou a x para a esquerda, ele ficou negativo. Você vai passar o 47 para a direita, vai ficar negativo. Aí vem aquela regrinha da matemática que você multiplica por menos 1 que dá a mesma coisa. Então a gente não sofre com isso. Então vamos lá. Repare que até então eu mantive o AX para mim não ter dor de cabeça com elementos desnecessários. Mas eu sei que o meu X é 22, não sei. Eu já poderia ter substituído lá no início. Eu preferi trabalhar com o que é número primeiro para depois trabalhar com a variável. Entenda. O número são 3 números ali. Independente de ser AX, ele é um número só. Eu trabalhei com eles individuais. Então vamos lá. A22 é igual a 47,2. A é igual a 47,2 dividido por 22. A é igual, agora batam aí na calculadora, que agora eu não vou saber de cabeça não. Vai dar 2,14, está ótimo. 2,14. Esse é o meu valor de A. Aí a sua pergunta, tá, Fernando? O A deu 2,14. E agora? Qual que é a minha função do volume? 2,14 x mais 10. Mais 10. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Oi? Só mudou minha situação. Ah, mas aí eu falo assim, não, Fernando, aí vou entrar na complexidade da mente humana. Ah, mas se eu estou falando que o vazamento é constante de 10 litros, eu tenho que colocar ele em dias. Não vou sofrer isso não, estou colocando ali que é um valor fixo de 10 litros, independente do que aconteça. Não, mas isso aí depende do ensino também. Não, mas ali é só para a gente representar o peso. A gente não vai levar a colocar vazamento em função de dias. Tá? Só para facilitar a nossa vida. Então seria essa função, seria o nosso custo fixo e nosso custo variável dentro de uma empresa. Aí você faria a mesma situação, 10 por 22 e acharia o vazamento por dia e tal. É apenas um exemplo. Então eu tenho uma variável, eu tenho uma constante fixa, que é um custo fixo que vai acontecer independente do que aconteça em outra situação. Tirem foto lá, deixa eu ver o segundo exercício aqui. Pra... Não é que complica. Não é que complica, é porque a Vamos lá. Vamos colocar isso, tentar colocar. Mas vamos tentar colocar isso no dia a dia de vocês psicólogos.
Quando vocês vão tratar uma pessoa com ansiedade? É mais fácil que isso. Não, não é. Qual que é a variável? Qual é a variável da ansiedade? Vômito, dor de cabeça, insônia. Vamos lá, primeira coisa. Quando vocês vão começar a tratar a ansiedade é o nosso resultado. É o nosso F de X. Você sabe que tem elementos que estão provocando ansiedade numa pessoa. O que você vai buscar nas suas sessões? Quais são as variáveis que estão levando àquela ansiedade? Mas aí é humana. Não, não deixa de ser uma matemática. E aí muitas vezes você vai qualificar, por exemplo, Fernando é ansioso porque ele se preocupa demais com os alunos, então isso ocupa mais tempo da ansiedade dele, provoca mais ansiedade. Ah, mas ele também fica preocupado com a família, isso ocupa outra parte da ansiedade dele. E aí durante a sua sessão você vai buscar ferramentas para tratar cada elemento que compõe a ansiedade dele a fim de resolver a ansiedade. É uma matemática básica. Simplesmente aqui a gente está colocando numericamente um problema. A questão, repito, igual eu não gosto de português, vocês não gostam de matemática, que é a natureza humana. É a natureza humana. Alguns nascem com dom maior para matemática, outros nascem com dom maior para humano. Mas pensa só, você consegue viver sem números? Você consegue viver sem números? Eu vivo com ele, mas no calculador eu preciso achar a cabeça. Mas ali a gente simplesmente está entendendo como funciona. Ah, caramba. É o princípio. Na hora que vocês forem fazer essas leituras lá, o que gera ansiedade, vocês vão ver que é coisa de outro mundo. Que para mim, eu não entenderia de maneira nenhuma. Eu não entendi. Gente, por exemplo, que compõe a ansiedade. Caraca, é coisa de. Eu já li, porque como eu faço tratamento para ansiedade, eu li para entender. Mas é de outro mundo, por isso que eu respeito cada profissão. Tiraram foto aqui? Gente. Eu até decidi uma consultoria só para resolver problema matemático para mim de consultório, que não dá conta disso não. Mas vamos lá, se você for pagar alguém para resolver os problemas seus de matemática no seu dia a dia, você não vai ter lucro nenhum. Minha filha me ajuda. Mas pensa só, quanto que você deve cobrar para uma consulta? Foi o exemplo que a gente fez. Ela vai resolver para mim. Mas aí, como que faz diferença? Ela vai resolver para você. Eu resolvo português para ela. Mas vamos lá, o pensamento dela no seu lucro é o mesmo pensamento seu de lucro? Ela vai conseguir entender o quanto você se desgasta, por exemplo, na sua consulta? Vai. Não, não vai. Aí eu vou descrever para ela. Se ela só entende de matemática, ela não vai conseguir respeitar, desculpa a expressão, respeitar o seu trabalho. Essa é uma característica. Por quê? Por exemplo, você chamar uma pessoa em casa para trocar uma resistência de chuveiro, a pessoa cobra R$100. É barato ou é caro? Ela vai resolver também. Eu acho extremamente caro, mas tem pessoas que não acham. Por quê? Eu sei fazer, outras pessoas não sabem. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Eu tenho que entender da base para fazer. Não. Por exemplo, Ela é engenheira eletricista, ela já me mandou para mim, falou, eu te ajudo nisso aí. Então nessa área ela vai resolver. mas você não pode ficar na dependência dela e na hora que você estiver lá no consultório você precisar tomar uma decisão rápida. Zap, E se ela estiver ocupada? aguarda aí. Gente, vamos lá. Eu sinceramente. Primeira coisa que eu quero que vocês Tá tenham de funções. difícil. A funções é só para a gente introduzir o conteúdo de estatística. A nossa aula principalmente vai envolver estatística. Aí sim, tudo bem, mas porque assim, cada um na sua de mil. Probleminha. Vocês vão lá. Aqui é probleminha. E eu joguei no papel para vocês as funções e pedi para vocês calcularem, acharem a raiz. Aí, só para a gente ter uma noção, a gente achou que V de x era igual a 2,6x, correto? Qual que é a raiz dessa função? É a pergunta que eu vou fazer para dar a prova para vocês.
Qual é a raiz dessa função? Oi? Eu estou me sentindo no segundo ano do ensino médio com essa matéria. Gente, Eu aprendi lá, você aprendeu na faculdade. você aprendeu mesmo? Sim. Qual que é a Mas eu função da não raiz? quero mais. Então você precisa relembrar aqui. Não, pra quê? Eu não preciso Que você vai usar. Gente, vai usar. Faz parte da emenda de vocês, inclusive, é exigido pelo Conselho Regional de Psicologia. Ele exige que vocês tenham métodos quantitativos. Na verdade, até amenizou que vocês tinham matemática 1, 2 e 3. Agora é só métodos quantitativos. Peraí, além disso, nós vamos ter matemática. Não, antes. Já mudou, agora eu sabe que só tem métodos quantitativos. Mas presta atenção no jeito que eu mudei. Entenda o seguinte, gente. No ensino médio, quando você chega no ensino médio, você não revisa algumas coisas que você estudou no ensino fundamental? No ensino superior é a mesma coisa. Mas nem todas. Na hora que vocês forem estudar anatomia, Nem todas. vocês vão estudar as questões humanas do mesmo jeito. Vocês vão ter um monte de vocês vão ter coisas biológicas do mesmo jeito. Oi? Gente. Professor, aqui. Ontem eu fui assistir um filme que o professor indicou, dentro de psicologia, eu vou assistir 30 minutos. Mas vamos lá. Aí você Gente. pega um troço desse aqui, aí você fala assim, meu Deus, Vamos lá. tem a ver com psicologia. Gente. Assistir vejo, olha que eu aguento. O filme falando que você sentia setembro amarelo, né, gente? Agora você pega um troço desse, vai enfiar a psicologia. Gente, vamos lá. Vamos lá. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para vocês discutirem sobre a emenda do curso. Até quartando volta. É isso que eu quero. Gente, criança, Não tem que discutir não, gente. Não tem como fugir não. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Vai mostrar a matéria sem você, agora, se você quer aprender, você tem que buscar. Vídeo aula, essas coisas. Só eu falo. Nunca vai estudar só vídeo. Se não quer aprender, sabe? Mas eu sei, Gente. definir a discussão. Não, Gente. Você não, comigo. gente, calma. Eu tô falando assim, é um desabafo aqui. Não, eu entendo. Mas vamos lá. Isso não sou eu que defino. Isso não sou eu que E esse defino. desabafo aqui é meu e já tô. Se eu mudar a minha parada, Mas aí você tá falando também é uma Gente, hoje eu estou por conta de vocês. Até 11 horas. Se a gente vai discutir a psicologia da matemática, a gente vai. Mas vamos lá. Só. Vamos lá. Eu não quero briga. Gente, eu não quero briga. Isso não sou eu que define. Isso não é o coordenador. Isso não é faculdade. Se chama MEC, Conselho Regional de Psicologia. Eles veem que é necessidade de vocês aprenderem. Então a gente vai correr atrás de aprender. Gostando ou não, não tem como fugir. Eu entendi. Mas professor de psicólogo, entendeu? eu não sou psicólogo. Em certa Eu fiz dinheiro, Deus me livre, psicologia. Ai, ó, tá vendo? Então, eu respeito isso, mas é o que a gente precisa. Eu só um desabafo. Mas vamos voltar aqui pra gente pro intervalo. Gente, vamos voltar aqui pra gente pro intervalo. Eu não quero briga entre vocês, porque senão vocês têm vocês têm que continuar unidas. Vou fazer um desabafo então, já que começamos a desabafar. Todo mundo critica o trabalho com a turma de psicologia porque cada um tem um viés, um pensamento sobre um determinado assunto. E matemática não tem viés, matemática é linha reta. Então vamos focar na nossa matemática. Se vocês quiserem depois discutir isso aí com o professor de psicologia, porque tem que ter matemática, fiquem à vontade. Nessa função aqui que a gente acabou de determinar, aí eu perguntei para vocês, qual é a raiz da função? Essa pergunta é onde quebra muita cabeça. Gente, sempre que eu perguntar qual é a raiz,
de uma função, vou colocar até maiúsculo, eu estou falando que eu quero saber o valor que eu vou ter de x quando a função for zero. Eu quero saber o valor que eu vou ter de x quando a função for zero. Qual é a raiz da função? Qual é o valor de x quando o meu v de x for zero? Igual a 2,6x. Qual é o meu valor de x? Observando ali. Qual é o meu valor de x? Zero. Então, x igual a zero. Não é mesmo 2,6 não? Vamos lá, é aí? Tem que tomar bastante cuidado. 2,6 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 0 dividido por 2,6 é zero. Então, gente, muitas vezes o que confunde na matemática é eu lembrar, por exemplo, esse tema, o que é raiz? A raiz, eu vou simplesmente igualar minha função a zero. Eu vou igualar minha função a zero. Isso para qualquer tipo de função, em qualquer universo conhecido dentro do nosso multiverso, raiz de uma função é igualar a função a zero. Toda raiz. Toda raiz é você igualar a função a zero. Toda, sem exceção. Se for na função quadrática, segundo grau, você vai igualar a zero. Se for na cúbica, que vocês não vão mexer, igualar a zero. Isso é raiz. Isso é raiz. Os dois vão passar na origem do plano. Vai ficar no zero. Na verdade, o ponto aqui é 0,0. O ponto é 0,0. Que inclusive é chamado de origem do plano cartesiano. Efeitos de curiosidade. Efeitos de curiosidade para a gente ir para o intervalo dar uma descansada. Tem como, nessa função, eu ter valores negativos de x? Nesse exemplo que a gente acabou de fazer? Por quê? Exatamente. Tem como eu voltar no tempo? Ainda não. Então, não tem como eu ter menos um dia. Não tem como eu ter menos um dia. Então, essa função ali só trabalha com números positivos. Então, na hora que eu fosse traçar o gráfico dela, eu nunca poderia colocar números negativos. Pelo tipo de equação, a interpretação dela. Gente, vamos fazer um intervalozinho para a gente dar uma descansada, uma aliviada nos ânimos, para a gente continuar. Não, é complicado, querido, eu entendo, mas